Hoje a gente tem o prazer enorme de receber aqui uma mulher especial e a gente adora falar de mulheres que estão no poder, no comando, nos bastidores da política e que fazem a roda da cidade, a roda da política, a roda da economia, a roda do serviço público girar. A gente está muito feliz hoje. Não é não, Marilene? Regina, principalmente que a função que essa mulher está, ela normalmente é ocupada por homens. Sim. E ela está sendo... Bom, deixa eu contar uma história, então. Tá, então antes de vamos apresentar lá. a Lorena. A gente adora histórias. Vamos para a Câmara. Antes da história, curta esse vídeo, se inscreva no canal, a gente precisa disso. Vai, me conta a Nós história. fomos para a Câmara, eu e Regina, para divulgar o baile de gala. Ah, sim. E sentamos lá esperamos um monte de discurso de vereador. E eu falava assim, Regina, tem uma coisa estranha aqui, eles não estão falando mal da prefeitura, eles estão só elogiando. E cada um que chegava falava da Lorena, elogiando a Lorena, que limpou a rua, que consertou a rua, que fez não sei o que na rua. Aí eu falei, Regina, pelo amor de Deus, essa secretária deve ser muito boa. Uhum. E ela já sabia porque já tinham falado com ela. Eu falei assim, que coisa maravilhosa. A gente ouvir os vereadores que normalmente são críticos da administração, a maioria elogiando a Lorena. Inclusive vereadores de oposição. Exatamente. Isso foi muito bacana. Foi impressionante. O reconhecimento do serviço, mas quando é uma mulher, e a gente adora. E homens, todos falando, porque o homem também não gosta de elogiar a mulher. Gosta né? nada. A mulher numa posição que normalmente é masculina e ocupando muito bem o cargo. Isso, você realmente é uma pessoa especial. Nós vamos entrevistar alguém especial aqui hoje, Regina. Muito especial. É a secretária municipal de manutenção e serviços, Lorena Vasques. Olha, bacana. Olha que mulher bonita, gente. Vasques é de espanhol? Espanhol. Uhum. Olha que mulher bonita. Bonita, competente, bem arrumada, cheirosa e mandando ver nessa cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Os homens te obedecem? Muito. Eu tenho uma fama um pouquinho de brava, né? Mas nem é por ser brava, né? Mas por gostar de fazer o certo, de atender a população da melhor forma. Missão dada tem que ser missão cumprida. Então eu tenho um pouco esse perfil e aí acaba que todo mundo entra na onda, né? Homem, mulher. Então vamos falar um pouco de você. Mas você trabalha mais com homens. Mais com homens. Agora, né? Agora. Porque a Lorena já foi secretária de administração, né? Que é uma secretaria muito difícil, que é uma secretaria meio, que cuida ali do servidor, da vida do servidor, dos contratos da prefeitura. É uma secretaria difícil também. E agora ela está numa secretaria, como disse Marilene, sempre foi ocupada por homens, né? Ela comanda uma equipe muito masculina. Eu não me recordo dessa secretaria ser ocupada por mulher. Agora, deixa eu explicar o que é a secretaria. Conta pra gente, Lorena. Bom, conta um pouquinho da minha história. Vamos lá, a gente adora. Eu entrei na prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim em 2017, logo que Vitor assumiu, né, Vitor Coelho, como gerente. Então, eu entrei como gerente de licitação e fiquei ali 2 meses. Depois, o Rodrigo Manhago, que era nosso secretário de administração, me fez um convite para virar pregoeira. E aí assumi um cargo de pregoeira, que era um cargo de consultor. Aí fiquei um tempão como pregoeira, trabalhando com licitação e tudo mais. E na licitação também era muito brava e os licitantes morriam assim, né? De, ai meu Deus, é a Lorena que é a pregoeira, ai que saco, né? Pensavam algo assim. Mas também pensava, a coisa vai ser correta, não é? Lorena, quantos anos você tem? 34. Olha só, que jovem. Aí fiquei consultora, depois assumi como se fosse a subsecretaria de compras, né, governamentais. E veio a enchente, que para mim foi um grande aprendizado, porque nós precisamos fazer ali naquele momento várias compras emergenciais e tudo. Então, assim, junto com a equipe, né, com o coletivo, eu sempre valorizo toda a minha equipe, porque sozinha, de fato, eu não consigo fazer absolutamente nada. Nós conseguimos superar aquele momento, aquela fase, e aí o Vitor foi reeleito e me convidou para assumir a Secretaria de Administração. E eu me recordo que era véspera de Natal, assim, e ele me fez o convite e eu
Eu fiquei, meu Deus do céu, mas será que eu vou dar conta? Aí ele falou, só tem um agravante. Aí eu, Aí ele, o transporte vai para a Secretaria de Administração. Falei, caramba. Aí eu falei, poxa, mas transporte, e a gente sabia, assim, da manutenção da frota, que era muito difícil, transporte também é uma área em que normalmente é liderada por homens, né? Daí pensei, bom, de desafio eu não corro, então vamos que vamos. Aceitei o desafio e encarei diversas dificuldades, né, no processo de adaptação. E teve processo seletivo, não teve? Teve processo seletivo. Aí tinha, assim, RH, licitação, contratos e transporte. Então, ao mesmo tempo que eu estava falando de licitação e contratos, eu estava falando da Patrol que tinha dado problema lá no interior, e eu estava falando do processo seletivo que estava acontecendo no RH, então os assuntos se misturavam muito. Mas, assim, foi desafiador e foi muito interessante. Foi, assim, para o meu crescimento profissional foi necessário. E, como eu falei, eu gosto muito de resolver. Então, missão dada tem que ser missão cumprida. Sim. E esse meu perfil fez o prefeito enxergar, assim, que eu daria certo na Secretaria de Manutenção e Serviços. Que sempre foi uma secretaria ocupada por homens. Marilene tá certa. E naquele momento, a primeira vez que ele falou, a gente estava numa reunião, assim, e ele falou, Lorena, você daria certo na Secretaria de Manutenção e Serviços? Aí eu ainda brinquei e falei, chefe, eu, princesa desse jeito, ainda brinquei com ele. E ele falou, não, daria certo, porque você é muito resolutivo. E aí eu falei, bom, tô à disposição, sou soldado, vamos ver, né, o que vai acontecer. Ainda resisti um pouquinho, porque eu tenho um apego muito grande na SEMAD, por toda essa escala, né, assim, profissional que eu vivi, foi uma escada, foram degraus, né. E eu tinha esse apego, demorei um pouquinho a tomar a decisão, mas chegou um certo momento que eu entendi a necessidade de ir. E eu fui. E quando eu cheguei na Secretaria de Manutenção e Serviços, eu tive uma das melhores sensações que eu já senti no poder público, que é a sensação de poder fazer entrega, de ouvir o cidadão, de ouvir a ponta, porque a Secretaria de Administração é uma secretaria meio. Exatamente. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter contato com pessoas, de ter contato com o público, com a população e entregar aquilo ali, aquele buraco que está ali há anos, fazendo aniversário, né? E a gente tem essa possibilidade de resolver aquele problema, gente, é a melhor sensação do mundo. Ai, coisa maravilhosa. É muito gratificante. Muito gratificante. Mas assim, muito trabalho. Porque esse sentimento de ser servidor público, quem quem não não vai ser nunca. Você pode ter passado num concurso. Se você não tem um sentimento de servidor público, você não vai ser. Verdade. E eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa como Marilene, né? Marilene Detti, que foi presidente do Conselho Municipal da Mulher, presidente do Conselho Municipal do Idoso, é presidente da Academia de Letras, participa de todos os coletivos feministas da cidade, foi secretária de administração, de desenvolvimento social e uma das melhores da história do município. Enfim, é uma pessoa que se dispõe a fazer sempre, sabe? Que se dispõe a servir a população sempre. E esse é um sentimento que você tem ou você não tem. E eu vejo, Lorena, que você tem, né, Marilene? Ela tem esse sentimento. Assim, eu gosto muito. De servir a população. Eu gosto muito. E desde pequena, assim, eu lembro, eu criança, eu falava com minha mãe assim, mãe, um dia eu quero muito poder ajudar as pessoas. E eu nunca imaginei, nem nos meus sonhos mais loucos, que um dia eu estivesse secretária municipal de manutenção ou de administração. Nunca imaginei. E assim, poder estar aqui, fazer o bem, né, atender a população. Eu me emociono muitas vezes que eu vou para a rua e vejo assim, uma população que precisa de coisas tão simples às vezes, né, que pra gente
Atenção. De cuidado. Às vezes, eu aprendi isso na SEMAD. O próprio servidor, muitas vezes, ele quer atenção. Exatamente. Ele quer cuidado, né? Aham. Ele quer que você sente com ele e tome um café e ouça a história dele. Muitas vezes isso acontece. Sim. E a SEMAD me ensinou muito isso, né? Lorena, qual é o diferencial da sua prática lá na Secretaria de Manutenção? O diferencial. Por que aquilo mudou tanto? Por que os vereadores estão todos elogiando? Sabe assim? O que mudou na prática? Bom, gente, assim, Você impôs um ritmo de trabalho. Eu sou advogada por formação, né? Formei em Direito, formei na FDCI em 2009. E advogado está acostumado com prazo, né? A gente trabalha com prazo. E eu sempre trouxe isso para minha vida, sempre. Então, eu estabeleço prazos. Se eu chegar num lugar, numa comunidade, e marcar, agendar ali, que no dia 10 a gente vai entrar com a obra ali, dia 10 estaremos ali com maquinário, material, mão de obra, cumprindo o prazo que a gente convencionou. E essa metodologia, ela é engraçada, porque no início ninguém dava muita fé, né? Porque lembra aquele calendário da TV Gazeta que tinha com a Camolese, cumpriu e não cumpriu. E aí as pessoas acabam associando muito isso e muitas das vezes não cumpria. Então, não, tá botando prazo, mas não vai dar certo. E aí eu lembro que a minha primeira agenda na SEMAT, eu recebi uma demanda pelo Instagram. E aí eu falei, não, eu vou aí olhar a situação. A rua, toda vez que chovia, alagava e aqueles moradores ficavam humilhados porque era uma rua sem saída. Aí fui, olhei a situação, convidei os vereadores de base da região, né? E aí fui lá olhar aquela rua com os vereadores. Quando chegou lá, eu marquei a data de 15 de maio. Falei, olha, 15 de maio nós vamos vir aqui para poder fazer essa obra de drenagem. Era uma obra muito simples. E tudo bem, saímos dali, coloquei na agenda. Aí uma semana antes eu liguei para os vereadores que foram me acompanhar na agenda e falei, olha, vereador, segunda-feira, hein? Aí ele, o que tem segunda-feira, Lorena? Não, segunda-feira a gente agendou para começar aquele serviço de drenagem lá no bairro tal. Aí ele falou assim, nossa, é verdade, eu tinha até me esquecido. Mas vai fazer mesmo? Eu falei, lógico, nós marcamos com a população, então a gente vai sim fazer. E aí fomos, iniciamos a obra está acontecendo, a população está feliz da vida, aquela comunidade. Estamos fazendo com mão de obra própria e aí começou. Não, ela bota na agenda, então ela vai cumprir. E aí começou a ideia, assim, o diferencial da agenda. Então, uma vez na semana eu faço a agenda externa com os vereadores, ouço as demandas deles, vou em loco, observo o que é, se dá para fazer, se não dá para fazer. Tem coisa que não dá para a gente fazer, gente. Assim, é uma secretaria de manutenção. E muitas vezes existe essa confusão, assim, entre o que é manutenção e o que é obra. Então, manutenção é uma manutenção, né? É uma coisa menor. Agora, tem casos que é de mais grandiosidade. E aí, quando existe essa situação, a gente precisa licitar, fazer um procedimento específico. E aí eu vou em loco com eles e coloco lá na agenda se eu posso fazer, eu já agendo, eu tenho demanda aí para esse ano todinho já. Que bom. Lorena, e a sua relação com o servidor dessa secretaria? Porque eu imagino também que os próprios servidores devem ter se espantado, Eles estão pisando miudinho. Qual é? Então... Assim, foi a surpresa mais grata que eu tive com a Secretaria de Manutenção e Serviços, porque os servidores são maravilhosos. Eles são extremamente comprometidos com tudo que a gente demanda para eles.
Então, assim, eu tenho servidor de carreira, Uhum. que não tem cargo, que não tem comissão, que não está interessado em nada, mas que faz por amor. Às vezes fica até tarde, trabalha fim de semana se precisar. Uhum. Então, assim, para mim, foi fantástico. Foi um grande presente que Deus me deu, Uhum. né? Quando... Vou voltar um pouquinho na Secretaria de Administração. Quando eu assumi a Secretaria de Administração, o prefeito falou comigo assim, Lorena, cuida dos nossos servidores. E aquilo ficou na minha cabeça, no dia da posse. Precisam ser cuidados com amor e carinho. E eu sempre fui assim, de cumprimentar todo mundo, de entender o que está passando na vida daquele servidor. Por quê, gente? Porque se o servidor estiver bem, se o servidor estiver feliz, ele vai produzir. Mas se ele tiver com uma preocupação com o filho que está precisando de uma consulta, ele não vai conseguir produzir com tanta eficácia, né? Com tanta assim, Eficiência, dedicação, né? claro. E aí eu comecei a observar alguns servidores, né? Então sempre fui muito participativa na vida deles e tudo mais, e eu levei isso para a Secretaria de Manutenção. Uhum. E ali tem muita gente, é muito servidor, né? E a secretaria é grande, é infra, então fica um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Quantos servidores, mais ou menos? Lá, agora com o interior, a gente tem quase 400. Nossa! É muita gente. Nossa. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E aí, assim, fica um pouquinho aqui, o outro pouquinho aqui, o outro pouquinho aqui, o outro pouquinho. E eu comecei a ir nesses lugares onde eles ficavam. Chamava lá para minha sala, botava um café, sentava, conversava com eles, me apresentava para eles. Tanto assim que as primeiras pessoas que eu tive contato na secretaria foram os servidores operacionais. Uhum. Eu acho que eu falei com os subsecretários e com os engenheiros, eu já tinha uns 4 dias na secretaria. Mas meu primeiro contato foi com essa turma mais Lorena, operacional. você sentiu, porque nós estamos falando de um mundo que sempre foi muito masculino, tá? Você sentiu... Preconceito. Exatamente, eu queria escolher uma palavra mais bonita, entendeu? Você que, Preconceito. O que essa mulher tá fazendo aí? Não, essa mulher jovem, né? É assim, essa menina se acha. Essa Barbie se acha. O que ela veio fazer aqui? Você já sentiu esse olhar, Lorena? Assim, de algumas pessoas, sim. Não digo nem interna, nem da secretaria. Às vezes até de fora. Muitas vezes nem porque eles querem, mas porque, gente, o inconsciente vai levando para aquilo. É um conceito social, assim, né? É um conceito social. Então, assim, até parece que essa menina perua desse jeito, essa patricinha vai dar conta de uma secretaria tão robusta, né? E é uma secretaria de infra, gente. Então, às vezes eu tô de salto alto e eu tô lá pisando na lama e pra mim, tanto Você faz. trabalha normalmente de salto alto? Normalmente. E aí as pessoas falam assim, não é possível que ela fique o dia todo de salto. Gente, eu amo salto alto. Eu não quis e nem quero mudar a minha essência. Assim, sempre trabalhei assim, sou assim a vida inteira. Sim. Isso não me difere de ninguém. Não. E tem mais um detalhe, se eu estiver num lugar, tiver com dificuldade, eu tiro, boto na mão e sigo descalço tranquilamente. Então, assim, eu não tenho muito essa vaidade, sabe? Porque ela tá de salto, porque quer aparecer, porque... Não. Lorena, Porque sou eu. você tem noção de que você mudou um conceito pré-existente? Mudou. Você tem noção disso? Que você... De quanto é grande isso aí? Eu tô de boca aberta. Você Porque mudou... nós duas somos feministas. Não, fomos servidoras da prefeitura. Eu fui servidora há mais de 30 anos. Então, assim, eu conheço São Geraldo, eu conheço a prefeitura lá, o CMU, profundamente. Então, eu digo, você mudou uma visão. Exatamente. E Regina já comentava isso comigo anteriormente, antes da gente ir para a Câmara. Regina falava assim, a prefeitura está com uma secretária que ela está botando o pessoal para trabalhar, até revolucionando. Ela falava comigo. Porque é revolucionar, entendeu? E isso é muito maravilhoso. A gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz. Quando eu vejo uma mulher funcionando assim, dessa maneira, e sem perder as suas características, a sua feminilidade. Exatamente.
e sendo competente, mesmo com tão pouca idade, eu fico muito feliz, né, Maria? E eu tenho um agradecimento, nós temos um agradecimento muito especial para te fazer. Nós estamos organizando o baile de gala. Sim. E nós pedimos a mão de obra para pintura do clube. E hoje a Magali, ela fotografou um grupo grande de operários lá trabalhando. A gente já sabe que vai concluir a obra antes da data prevista. E é bom que a gente esclareça que o baile de gala é o baile oficial da cidade. Sim. Então a gente precisa preservar aquilo como tradição da cidade. E nós gostaríamos, inclusive, que você fosse ao baile. Com certeza. Coisa maravilhosa. Lorena, sim. faça suas considerações finais. Bom, gente, assim, primeiro agradecer o convite, né, de vir aqui e falar um pouquinho, né? De fato é algo muito diferente. A Secretaria de Manutenção e Serviços é uma secretaria em que normalmente as pessoas olham com um olhar masculino e, de fato, houve uma mudança de conceito. E eu acho que essa mudança de conceito ela tem que repercutir para o mundo, né? Verdade. Porque a mulher pode, a mulher ela é determinada, a mulher é organizada. E não desmerecendo os homens, porque eu acho que o homem ele tem o seu papel fundamental. Mas, assim, não significa que essa pasta não pode ser ocupada por uma mulher. Ou que uma mulher não consiga fazer uma determinada função ou desenvolver uma determinada função que seja tipicamente masculina. Então, assim, eu quero que isso, assim, espalhe pelo mundo. Você abriu portas. E quero que as mulheres se encorajem cada vez mais para assumir posicionamentos, posição profissional, né? Sempre, assim, sem medo. Sendo a gente, sendo quem a gente é, sem mudar a nossa essência. Acho que de salto alto, andando na lama e na obra. Olha que coisa maravilhosa. Verdade. Muito obrigada, Lorena. Obrigada, Lorena. Obrigada a vocês. Curte esse programa, porque ele é muito especial. Eu vejo a Lorena e eu falo assim, que belo exemplo para as meninas, né, Marilene? Exatamente. Quantas meninas, Lorena, hoje falam assim, eu queria ser engenheira, mas meu pai fala que engenheiro é profissão para homem. Meu pai fala que não sei o quê. Porque eu ouvi isso, Lorena. O dia que eu abri a boca e falei, eu quero ser jornalista, a minha avó dizia assim, tudo bem, a minha avó, se tivesse vivo hoje, teria 100 anos. Mas ela falava assim, minha filha, isso é profissão de homem, isso é profissão de boêmio, de seresteiro, de vagabundo. Não seja jornalista, não. A Lorena é um grande exemplo de que no serviço público cabem mulheres bacanas e jovens. E é uma grande inspiração para todas nós. Muito obrigada, Lorena. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. Curte esse programa, compartilha, inscreve aqui no canal. A gente precisa do seu apoio, tá certo? Até o próximo Entre Elas.